Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. Would you like to listen to premium episodes every week, have access to transcriptions for some episodes, lives, and be part of a community where you can interact with us, suggesting topics, and even asking us questions? So please, become a member of our community on Patreon. You'll have access to all of that, and we really appreciate your support. This helps us to continue to make content for you. So, enjoy our show. Começando agora o Brazilian Talk dessa semana. Tudo tranquilo, Vini? Tudo tranquilo por aqui, Everton. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo. E hoje o episódio é bem interessante. Tem a ver com o episódio que nós fizemos há uns dias atrás, que falamos de forçar a barra, né? E hoje nós vamos falar de bater na mesma tecla. Muito bom. Interessante, né? Para ti, são expressões iguais? Qual a diferença e o que significa? Muito interessante a pergunta, realmente. Bater na mesma tecla tem a ideia de repetir, insistir num assunto, ou repetir uma informação que você já falou antes, né? Mas eu diria que é diferente de forçar a barra. Como a gente falou na semana passada, forçar a barra é sempre negativo, tem a ideia de ser inconveniente, né? Chato. Mas bater na mesma tecla é basicamente repetir uma informação ou um assunto. E se a pessoa é chata ou não, daí vai depender de outras informações no contexto, né? Do ouvido de quem ouve também, né? Isso aí. É interessante essa expressão, né? Se a gente pensar, né? Pintar um quadro, alguém batendo na mesma tecla, dá a ideia que a pessoa está sendo repetitiva. Uhum. Então, sempre, né, teclando backspace, por exemplo. Então, ela está sempre teclando na mesma tecla, reforçando o mesmo assunto. Geralmente pode ser chato, mas não necessariamente. Então vamos fazer um breve exercício agora para ver isso. Quando que a pessoa está sendo chata e quando que ela não está sendo chata, batendo na mesma tecla. Você consegue pensar em um exemplo, Vini, de alguém que está sendo chato e de alguém que não está sendo chato? Vou tentar. Eu vou começar com quem não está sendo chato, tá? Então, por exemplo, eu diria que sempre que eu vou viajar, os meus pais me incentivam a tomar cuidado, a evitar lugares perigosos, eles sempre me dão os mesmos conselhos. Então, eu diria que eles estão batendo sempre na mesma tecla para eu tomar cuidado e evitar situações perigosas. Então, nesse caso, é um conselho repetitivo, mas não a pessoa não está sendo inconveniente ou chata, né? Está reforçando uma ideia de bem-estar, né, para ti. Exatamente. É uma preocupação. Isso, exatamente. Agora, o exemplo negativo, esse eu vou deixar para ti, então. Eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui bom. Olha que legal. Minha mãe toda vez fala a mesma coisa. Não deixa a toalha em cima da cama. Minha mãe tá batendo na mesma tecla e pra mim ela tá sendo chata. Exatamente. É um exemplo, né? Um exemplo. Não acontece isso, né? Não é o caso. Até porque não moro com a minha mãe há muitos anos. Então. Mas é um exemplo interessante, né? Essa expressão, porque a mesma expressão pode ter dois sentidos. E isso não é comum nós falarmos disso no Brazilian Talk. Geralmente, ou tem uma conotação ou tem outra. Né? Ou é positiva ou é negativa. Agora estamos mostrando para vocês, ouvintes, uma expressão que chamamos do português de ambígua, né? Tem dois significados, dois sentidos. Então, bater na mesma tecla pode ser alguém que está reforçando ideias para o teu bem-estar ou reforçando uma ideia, né? Por exemplo, o governo fala que todos temos que tomar vacina. Estão batendo na mesma tecla, né? Então, diariamente nisso. Não estão sendo chatos, estão batendo na mesma tecla. Ou seja, repetindo a mesma ideia. Mas quando alguém está falando muito de alguma coisa, e de uma coisa que você não gosta de ouvir, ela está sendo chata
e está batendo na mesma tecla. Às vezes está forçando a barra, né, Vini? Exatamente. Então a pessoa já bateu tanto na mesma tecla que ela já começou a forçar a barra, né? Então, olha que interessante, é uma linha tênue, né? Uhum. Uma linha... Então você pode estar batendo na mesma tecla, só que o bater na mesma tecla, se for com muita frequência e para um assunto que machuca os ouvidos da outra pessoa, você pode estar forçando a barra. Uhum. Interessante, né? O Sim. português tem disso, né? Exatamente. E é interessante, eu acho, também explicar a ideia de tecla aqui, né? Literalmente, é como tu falou antes, né? A palavra tecla, ela vem justamente dessa ideia de teclado, né? Que é o keyboard do computador, por exemplo, né? Então, é como pressionar o mesmo botão várias e várias e várias vezes, né? Então, pode ser por uma coisa boa, por uma coisa ruim, e daí a situação é que vai dar o tom mesmo da expressão. Sim, exatamente, né? Então... E é interessante que eu me recordo, por exemplo, agora que a gente falou sobre os dois usos dela, né? Tanto positivo como negativo, eu consigo lembrar das duas situações em que eu já usei a expressão. Mas geralmente de uma maneira mais neutra, né? Então, por exemplo, quando eu preciso relembrar alguém no trabalho de uma orientação ou alguma coisa assim, por exemplo. Então, às vezes eu digo, né? Ó, agora vamos bater na mesma tecla de que precisamos fazer isso. Ou fulano bateu na mesma tecla quando ele passou orientações sobre aquilo. Então, eu acho que realmente dá para você dar um up aí no seu português usando essa expressão bem comum, né? Com certeza. E é uma expressão que é antiga, não é nova. O meu avô usava essa expressão, né? Olha só. Meu avô nasceu em 1927, 28. E ele usava essa expressão desde que eu nasci. Então, é uma expressão que você pode usar com qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro vai entender. Mas, lembrando, bater na mesma tecla não é o mesmo que forçar a barra. Então, você precisa entender bem o contexto para explicar essa situação. Se a pessoa está batendo na mesma tecla ou se ela está forçando a barra, que é um level acima, né? Um nível negativo acima, né? Exato, um nível, exatamente. Seria um nível abaixo, né? Mas, na verdade, ela está forçando a barra, então sendo inconveniente. Na dúvida, escute esse episódio juntamente com outro episódio de algumas semanas atrás, falando sobre isso. Exato. Ou até sinta-se à vontade para agendar uma aula conosco no iTalk. Vai ser um prazer para nós te ajudar e vamos ter prazer de ensinar essa e muitas outras expressões, não é isso, Everton? Sem dúvida. Vamos poder ajudar você com situações do dia a dia, talvez trazendo novas situações ali e vendo o que cabe em cada situação, né? Ok? Bom, esse episódio ficou um pouquinho maior. Vamos lá então, Vini. Até mais e uma boa semana. Igualmente, Everton. Até mais.